Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Waiken e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Bem, pessoal, hoje nós vamos abordar o tema que se chama Elementos da Bruxaria e os seus pontos cardeais. Então, se você já gosta desse tema, curte, compartilha, comenta nos comentários e ativa o sininho de notificação que é para você nunca perder vídeos novos nossos. Tudo bem? Não esquece de se inscrever para dar aquela força pra gente, tudo bem? Vamos pro vídeo? Fiquem até o final conosco e bora pra vinheta! Bom, pessoal, então bora lá para a nossa conversa de hoje, que vai ser sobre os elementos na bruxaria, né, e seus pontos cardeais. Como eu já disse, meu nome é Waiken, né, sou mestre reiki, sou tarólogo, alquimista e demonologista. Então vamos lá para essa conversa de hoje, ok? Bom, a gente começa dizendo então sobre os elementos e nós temos o pentagrama, né, aqui à sua direita, e nós vamos começar pelo elemento ar, ok? O elemento ar, como vocês podem ver, ele representa a mente e a inteligência, a comunicação, poderes psíquicos, imaginação, conhecimentos, ideias, telepatia, desejos e sonhos. Nos rituais, o elemento ar é representado pela fumaça, lançar objetos ao vento, canções, aromaterapia, esconder objetos. Ele rege magias envolvendo conhecimento, intuição, liberdade, viagens, encontrar itens perdidos, visualização, desenvolvimento de faculdades psíquicas também, tá? Nós vamos classificar agora os elementos e dizer para o que esses elementos servem e quais são os elementos da bruxaria, os instrumentos e objetos que nós utilizamos que são regidos por esses elementos, tá bom? Então vamos aqui, o gênero, ele é um gênero masculino, ar. Por que ele é um gênero masculino? Ele é um gênero masculino porque o ar, ele é referente ao seco, né? Não é nada referente ao sexismo, nada disso. Ele é referente a masculino e feminino, tá? Então nós temos o elemento ar, que ele é seco, então ele é considerado como masculino, tá bom? Isso a gente vai entender mais pra frente. A direção é leste e isso pode mudar, a gente vai explicar mais pro final da aula, então não percam. Existe diferença, tá, dos pontos cardeais em determinadas regiões do mundo, tá bom? Então não percam isso, a gente vai conversar isso pro final, tá bom? Energia, a energia do ar é uma energia projetiva, ou seja, uma energia que eu projeto, tá bom? Não é uma energia receptiva, por isso que ele é masculino, porque ele é uma energia mais ativa, tá bom? Isso a gente vai conversar melhor também. O tempo, né, é do alvorecer, né? O ciclo de vida é infância, a estação é primavera, sentidos é olfato e audição, os metais principais são estanho e cobre, signos Gêmeos, Libra e Aquário, tá bom? A cor é o amarelo e branco, a colocação do pentagrama, como vocês podem ver aqui, é no superior esquerdo, tá bom? Os instrumentos são incensário, varinha. A varinha ela pode ser dada como elemento fogo também, em alguns livros vocês lerão isso, né? Boline e a espada ou a tame, como vocês preferirem. Os espíritos são silfos, zéfiros e fadas, tá bom? Símbolos. Nós temos como símbolos para representar o ar: céu, né? Brisa, pena, nuvem, fumo, vibrações, árvores, o galho das árvores propriamente dito, e as flores. As pedras que nós podemos utilizar na bruxaria para representar o elemento ar são topázio, pedra pómez, cristais, ametistas e alexandrita, tá? Os deuses e deusas relacionados a este elemento são Arádia, tá? Aqui, Arianrod, Nui, Urânia e Aurora. Essas são as deusas. Os deuses são Zéfiro, Shu, Enlil, Éolo e Áquilo, ok?
Nós temos também os animais. Os animais são águia, aranha e corvo, os principais, tá bom? Instrumentos, no geral, são todos aqueles instrumentos de sopro, tá? Como flauta, trompete, flauta transversa e etc. Transversal, né? Os tipos de magia referente ao elemento ar são concentração, adivinhação, obter conhecimento, descobrir mentiras, profecias, liberdade. E está muito relacionado a tipos de magia de liberdade. Então, se você quer ser livre, se você quer se sentir livre, sente em um ambiente preso, em algum lugar preso, é um elemento muito bom para se trabalhar. E encontrar objetos perdidos, ok? As ações dentro desses rituais para alcançar determinadas magias são tocar instrumentos de sopro, como a gente já falou, defumar é muito utilizado para formas de limpeza, de banimento, né? Jogar um objeto de um lugar alto ou sobre o ombro, muitos fazem de jogar canela, sal, a gente já viu muito isso e a gente vê em muitos lugares as pessoas falando sobre isso, né? Isso está relacionado ao elemento ar também. Pendurar objetos em árvores, soprar palavras, que é falar sem transmitir som, ok? Também são ações dentro de um ritual que são relacionadas ao elemento ar, beleza? As ervas, plantas ou especiarias mais comuns são anis, avelã, benjoim, cominho, eucalipto, hortelã, lavanda, manjerona, noz moscada, sabugueiro, salsa, sândalo, violeta, visco e romã. Tem outros, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre as doenças que esses elementos podem causar. Então nós vamos falar agora propriamente dito do ar. E o ar ele auxilia na cura de doenças nos ombros, braços, pernas, pulmões e rins, tá? Ou seja, toda vez que você temos doenças parecidas no ombro, nos braços, pernas, pulmões e rins, o ar ele auxilia na cura. Porque muitas vezes, pessoal, as doenças estão acontecendo por desequilíbrio deste elemento. Então, o desequilíbrio deste elemento, por exemplo, pode causar dor de cabeça, pânico, bronquite, dores nas pernas e nervosismo. Ok? Então, este elemento ele pode atuar nessas áreas do nosso corpo e o desequilíbrio dele faz com que nós possamos ficar então doentes nos respectivos aspectos aí do elemento, tá bom? Para equilíbrio, né? Para o equilíbrio desse elemento, ele nos traz fé, devoção, amor e compaixão, ok? Também o equilíbrio nele do ar, não coloquei aqui, mas ele causa grande intelectualidade, grande facilidade para se comunicar, ok? A cura do excesso, então, pessoal, eu gostaria de pedir atenção para vocês aqui para o pentagrama em sua direita superior, que nós temos o elemento ar aqui e abaixo dele nós temos o elemento terra. O que isso nos traz? Vocês percebem que o ar, o símbolo do ar é um triângulo para cima e o da terra um triângulo para baixo? Isso porque nós vamos falar que a terra é feminino, a terra é úmido, então é a oposição. Para que eu consiga colocar o ar em seu lugar, eu preciso aumentar a terra, a energia da terra em meu organismo, para conseguir abaixar essa frequência do elemento ar, para que haja equilíbrio, tá? Imagine que esse pentagrama, se ele tivesse com mais ar, ele estaria puxado mais para a esquerda superior. Se ele tivesse com mais água, mais para a direita superior, e aí esse pentagrama não seria com as pontas na mesma distância, perfeitinho, uma estrela perfeitinha, né? Então, se esse pentagrama está correto, porque todos os elementos estão em seus devidos lugares. Na nossa vida é a mesma coisa. Se um elemento sai do seu eixo, nós podemos aí trazer agravamentos, né, espirituais e principalmente aí, propriamente como a gente está falando, físicos, tá bom? Então, o desequilíbrio dos elementos nos causa
essas doenças, ok? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, tudo que acontece no mundo espiritual, ele primeiro acontece no mundo espiritual para acontecer então no mundo material. Tá? Então, o desequilíbrio energético desses elementos nos trazem consequências boas, né? Quando a gente está em equilíbrio, e más quando ele está em desequilíbrio, ok? A cura do excesso, então, ela seria a meditação com o elemento terra. Então, eu vou utilizar elementos da terra, elementos da bruxaria, instrumentos da bruxaria que remetam à terra, para que eu possa entrar em equilíbrio, para que eu possa entrar em homeostase, né? Para que eu possa equilibrar todos os meus 4 elementos e, inclusive, o espírito também, ok? Então, a meditação da terra com a terra é muito válida quando você tem, por exemplo, um desequilíbrio, você está com muita dor de cabeça e essa dor de cabeça é proveniente do elemento ar, ok? Bom, pessoal, vamos para o elemento água. E a água aqui a gente já sabe que ela representa o subconsciente, né? As emoções, a purificação da alma, né? O feminino. Então nós temos um elemento úmido, né? Óbvio, a água é um elemento úmido, então a gente encontra ela aqui neste cantinho superior direito e do pentagrama, e o seu símbolo é voltado para baixo, significando o quê? O lado mais sensitivo, o lado mais emocional, o lado mais feminino, o lado úmido, tá? Então, quando eu falo feminino e masculino, estou me referenciando a quente, frio, seco e úmido, ok? Então a água, ela está muito relacionada ao feminino, à sabedoria, né? Nos rituais ela é apresentada, né? Ela se representa, né? Ela é representada como borrifamento de água, borrifando água, derramando essa água sobre algum objeto ou sobre alguma pessoa, tá bom? Confeccionar bebidas como elixires, tá? É muito usado, poções e chás, banhos mágicos e lançar objetos na água também, tá? Rege magias que envolvem amor, amizade, casamento, purificação, fertilidade, artes psíquicas, emocionais e cura, tá? O gênero dela é feminino, né? A direção é oeste, pode variar como eu já disse. Energia é receptiva por ser passivo, por ser feminino, por ser úmido, tá? Não é de maneira nenhuma algo sexista aqui. Nós não estamos falando de homem e de mulher, ok? Estamos falando de energias, de polos positivos e de polos negativos. E quando eu falo polo positivo e polo negativo, eu não quero dizer bem e mal, tá? Quando a gente se relaciona aos elementos, estou querendo dizer as energias negativas, que é aquela energia mais receptiva, e aquela energia ativa, mais proativa, seria a energia positiva, ok? A gente vai comentar isso mais pra frente. O tempo, ele é o crepúsculo, o ciclo da vida é a maturidade, a estação é o outono, sentidos, paladar, metais, mercúrio, prata e cobre, e os signos, câncer, escorpião e peixes, ok? As cores, azul, turquesa, verde, azul turquesa também, mas azul e turquesa, verde, índigo e cinza, tá? Existem outras também, estou colocando aqui as principais. Colocação no pentagrama, como a gente já falou, superior direito, né? Instrumentos, copo, taça, caldeirão e espelho. Esses instrumentos são referentes ao elemento água, ok? Espíritos são as ondinas, ninfas e sereias, ou sereianos, como muitos livros vão te dizer também. Símbolo, poço, concha, lagos, rios, chuvas, névoas e copo, tá? As pedras são água marinha, ametista, turmalina azul, turmalina azul pérola, coral e fluorita. As deusas, Afrodite, Ísis, Tiamá, Iemanjá, Anferite, Oxum, tá bom? Os deuses, Enki, Dilan, Netuno, Poseidon e Osíris.
Bom, e os animais? São golfinhos, peixes, caranguejos, sapos e tartarugas, inclusive muitos animais do mar também, como tubarão, né? E outros animais aí, peixes, né, no geral, tá? Instrumentos, objetos ressonantes, ou seja, objetos que ressonam, tá? Harmônica, né, harmonicamente, o fole, a gaita de fole, o xilofone, são aqueles objetos que a gente bate e faz um som que ecoa, algo ressonante, ok? Aquele som que bate e volta, aquele som, por exemplo, do xilofone, né, do triângulo, né? Ele está relacionado também. Bom, tipos de magia. Rituais de atração, magia de amor, limpeza e proteção. Ações no ritual. Banho, lavar, aspergir. Aspergir é aquilo que a gente vê nas igrejas ou até mesmo em alguns rituais com aspergilos que joga, né? Que o padre quando batiza ou em alguns rituais para consagração, para aspergilar, né? Para jogar a água naquele objeto, aquele instrumento que a gente vai usar, tá bom? Muito usado também durante rituais. Preparar infusões e diluições, tá? As ervas, plantas, frutos ou especiarias, tá? São camomila, freixo, gardênia, dill, era, laranja, maçã, meinedeiro, mirra, murta, rosa, valeriana e capim-limão, tá bom? Auxilia na cura de doenças nos pés, seios e genitálias. Então, se você tem algum tipo de doença, ela vai auxiliar, esse elemento água vai auxiliar nesses problemas, nesses membros e nesses órgãos, tá bom? Desequilíbrio disso gera nódulos nos seios, excesso de suor, problema de próstata também, fluxo menstrual excessivo, dores nos pés e nas costas, tá bom? Equilíbrio traz paz, auto-amor, ou seja, o auto-amor, né, você se amar, e relaxamento. A cura do excesso, então, se a gente observar, o elemento oposto é o elemento fogo. Perceba que a água não se liga em nenhum momento lá no pentagrama, ó, no elemento fogo, nem para cá e nem para cá. Tá vendo? Ela se liga indiretamente, mas diretamente não. Então a cura para este excesso de água seria a meditação com o elemento fogo e posso te garantir, funciona, tá bom? Bom, fogo. O fogo, então, representa a paixão, a liderança, a força, inspiração, amor e energia. Nos rituais, é representado com objetos em chamas, brasas, cozimentos, velas e fogueiras. É um dos maiores símbolos da magia, pois é o elemento da mudança. O gênero é masculino, posição sul, vamos comentar sobre as direções. A energia projetiva, o tempo meio-dia, ciclo de vida, juventude, estação, verão. Sentidos é a visão, metais, ouro e latão. Signos, Áries, Leão e Sagitário. Bom, as cores são vermelho, carmesim, laranja também. Pode ter algumas alterações, mas essas são as principais, tá bom? Colocação no pentagrama, como todo mundo já sabe, inferior direito, tá? Instrumentos, punhal, espada, varinha e vela. Waikin, mas você está me falando que a espada ela pode representar o ar, mas ela também pode representar o fogo, e assim a varinha também pode representar o fogo, como o ar também? Sim, pessoal. Em alguns livros você vai ler que o Atami representa o elemento ar, porque a espada representa intelecto, né? A gente vê muito isso no tarô, inclusive, né? Quando a espada ela reflete ao intelectual e ao elemento ar também. Mas em alguns livros você vai ler, em algumas tradições, né? Eles usam, por exemplo, o Atami como elemento ar. Em algumas usam o Atami como elemento fogo. Então ele pode ser considerado como fogo e ar, assim como a varinha também, né? Quando ele é ar, ele é muito utilizado mais para abrir círculos mágicos, tá bom?
E a varinha, quando ela é fogo, ela é utilizada para potencializar feitiços e poções e elixires, tá bom? Os espíritos são salamandras e também dragões, tá bom? Símbolos: velas, sol, relâmpago, vulcão, chama e lava. Pedras é rubi, opala de fogo e ágata de fogo também, tá? Deusas: Brigitte, Vesta, Hestia, Pele, Bastes e Sekhmet, tá bom? Deuses: Horus, Prometeu, Vulcano e Agni. Os animais, então, aqui eu vou colocar o dragão como animal, mas a gente entende que esse dragão é algo espiritual, tá bom? Não são animais terrenos, tá? Então, dragão relacionado muito ao fogo, né? Gato, leão, serpente, escorpião, abelha, as fênix, né? São aí ditos em grande parte da mitologia como seres nascidos do fogo, nascidos das cinzas, né? E que permanecem grande parte da sua vida, até a sua vida toda, pegando fogo, são aves, né? Raposa e coiote, tá bom? Instrumentos, todos os instrumentos de corda, como guitarra, violão e baixo, ok? Ações no ritual: queimar objetos, aquecer, acender velas e fogueiras. Então, todas essas ações, elas são devidas ao elemento fogo, são referenciadas ao elemento fogo. Bom? Tipo de magia: a magia para energizar, então energéticos, paixão, cura, vitalidade, feitiços com velas, evolução e destruição. Essa destruição seria destruição de maus hábitos, tá, pessoal? Vamos sempre zelar para não praticar aquela magia que pode nos fazer mal também. Sempre o bem em comum, ok? As ervas, plantas ou especiarias são alho, alecrim, açafrão, angélica, canela, basílico, cebola, coentro, cravo, girassol, pimenta, sangue de dragão, arnica, silvestre e calêndula, entre outros. Bom, ele auxilia na cura para doenças relacionadas à cabeça, ok? O desequilíbrio desse elemento gera dores de cabeça, problemas nos olhos, estresse constante. Equilíbrio com o elemento fogo nos gera entusiasmo, perdão, criatividade e força vital, ok? A cura desse excesso, então, nós faremos o oposto quando se fosse com o elemento água. Então, quando é com o elemento água, seria o elemento fogo, e agora como elemento fogo, seria com o elemento água, ok? A terra, pessoal, ela representa a força, né? A abundância, a prosperidade, riqueza, estabilidade. Nos rituais, ela é representada, né, como enterrando objetos, aterramento, né, muito utilizado com o elemento terra. Tiragens, fazendo imagens no solo, desenhando as imagens no solo, símbolos, runas no solo, são coisas ritualísticas referenciadas ao elemento terra. Na madeira e na pedra, fazendo caminhadas, caminhos também, são partes de ações em rituais que referenciam a este elemento. Rege principalmente rituais envolvendo prosperidade e em todas as formas, ok? O gênero ele é feminino, né? Direção é norte, energia receptiva, tempo meia-noite, ciclo de vida velhice, estação inverno, sentidos tato, metais, aí seria ferro, chumbo, né? E os signos touro, virgem e capricórnio. As cores seriam preto, verde e marrom, as principais, tá? Colocação no pentagrama inferior esquerdo, tá? Os espíritos principais são gnomos, doentes e trolls. Símbolos: pastos, solos, sal, caverna, barro, rocha, tá? Tudo isso está relacionado ao elemento terra também. E as pedras: esmeralda, ônix, jaspe, cristal de rochas.
aquelas rochas comuns também, ok? Deusas: Deméter, Ceres, Gaia, Reia, Néftis e Perséfone. Deuses: Adonis, Cernunnos, Dionísio, Pan, Marduk e Atos. São vários deuses que eu coloquei para vocês que são de panteões diferentes, tá? Mas que são relacionados à Terra, a essa energia da Terra, tá? Os animais são vaca, touro, formiga, lobo e urso. Instrumentos: todos os instrumentos que contêm membrana. Pandeiro, bateria, tambor, atabaque, tudo aquilo que vibra em direção à terra, ele é considerado como um elemento terra e que usa membrana, né? Se sabe-se então, antigamente utilizava-se peles de animais para constituir essa membrana de tambores e etc. Tá? Então isso foi muito durante o tempo ligado ao elemento terra, né? Tipos de magia: esculpir, né? Quando você faz, por exemplo, runas com a argila, quando você esculpe algo, está relacionado ao elemento terra, tá? Imagens em pedras e madeira, jardinagem, então você que gosta muito de mexer com as suas plantas, com herbologia, isso é elemento terra. Magias de dinheiro, magias da prosperidade relacionadas a dinheiro. Enterrar objetos para aterramento também, runas e artes com pedras, ok? Ações no ritual. Então, nos rituais se utiliza muito enterrar, moldar peças em barro, plantar, esculpir, desenhar no solo, tá? Ervas, plantas e especiarias seria cipestre, mandrágora, samambaia, jasmim, artemísia, comigo ninguém pode, dama da noite e pinheiro, tá? São os principais. Bom, ele auxilia em doenças, né, no pescoço, órgãos internos e joelho, tá bom? O desequilíbrio desse elemento nos causa dores no pescoço, osteoporose, medos e fobias, ciúme, possessão sobre os outros, ok? Equilíbrio: ossos fortes, contentamento e coragem, ok? Então, maravilhoso esse elemento. Cura do excesso: meditação, então, com o oposto, o elemento ar, ok, pessoal? Bom, agora nós vamos falar do espírito, né? E o espírito, que não vamos falar? Vamos sim. O espírito ele é algo muito universal, no espírito ele compõe vários elementos, ele tem tudo, né? O espírito ele é completo, então o gênero dele ele é universal, direção universal, energia é universal, tempo é atemporal, ciclo de vida, eternidade, sentidos, extrasensorial, e aí que a gente entra para falar sobre glândula pineal, sobre terceiro olho, tá bom? Símbolo: corda e espiral, representa muito o espírito, ok? Vidros transparentes também podem representar também o espírito. Então vamos lá. Símbolo, corda e espiral. Colocação no pentagrama é o superior. Deusas. Aqui a grande deusa, né, a progenitora, a formadora, a projetora, o todo que é dito lá no Kybalion. Se você não leu, vale muito a pena, tá bom? Deuses. O deus, né, da mitologia celta e muito cultuado também no paganismo. Desequilíbrio. Então, o desequilíbrio desequilíbrio com a sintonia do espírito nos gera brechas espirituais, suscetível a ataques, depressão e etc. Tá? Melhora do desequilíbrio. Nós melhoramos esse desequilíbrio espiritual com meditação, com seu eu interior, autoconhecimento, ok? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre, então, os pontos cardeais na magia e bruxaria, ok? Bom, essa história de pontos cardeais, como a gente já falou, ela pode variar, né? Universalmente mais conhecido a gente conhece o norte, a terra aqui, né? Não sei se vai dar para enxergar. Norte, terra, o leste, o ar, sul, fogo e oeste, água.
Isso veio muito da Europa, lembrando, né, aqui eu coloco para vocês, esse tipo de correspondência cardial veio da Europa e, consequentemente, do hemisfério norte. Então, pessoal, nós vamos observar aqui no mapa que no hemisfério norte, na Europa, os pontos cardeais eles foram distribuídos dessa forma, onde o ar vem ao leste, água oeste, o sul vem o fogo e no norte a terra. Por quê? Nós temos duas teorias e aí cabe a nós conversarmos sobre, comente aí nos comentários o que vocês acham, que é o seguinte: o ar, eles colocaram o elemento ar neste lugar, nesse local, por quê? À direita, mais à direita, no continente asiático, tinham-se, né, os asiáticos, e até hoje nós temos. E eles têm o olho puxadinho, mais fechadinho. Isso para os europeus gerou a sensação, na magia, gerou a sensação que eles fechavam o olho, eles eram assim porque eram muitos ventos, né? Muita ventania, muito vento, e isso fazia com que eles sofressem adaptação, né, biológica para não entrar ventos no olho, etc. Então colocaram o ar à direita, né, do ponto cardial leste. Outra conversa também que se diz é que se você olhar, dar um Google e pesquisar corrente marítima, corrente de ar, as correntes de ar ela vai da terra em direção ao mar, ok? Então isso faz com que eles imaginassem que o ar ficaria então no leste, né, e a água perto do mar, né? Ou seja, a influência energética dos elementos se dá pela proximidade física dos elementos. Se eu tenho o ar perto de mim, eu tenho mais proximidade deste elemento. Então eu consigo me conectar com este elemento por este lado, por este ponto cardial. Por isso que, originalmente, se coloca, né, a face, né, a montagem do altar ou dos pontos cardeais, dos elementos em cima do altar, desta forma. Terra, então, terra referente ao úmido, ao frio. Então, quanto mais para cima eles iam, mais frio eles encontravam. Então, eles colocaram terra, né, neste ponto cardial. E quanto mais para baixo eles iam, eles achavam mais calor. Então, era o fogo, né? Então, colocaram dessa forma. Só que nós temos que lembrar que aqui, por exemplo, é a América do Norte. Mesma coisa também, tá? Só que o que acontece? Lá na América do Norte ainda é frio. Quanto mais para baixo eles vão, mais quente fica. O que acontece é que se eu estou aqui nesta região, né? Nesta região é dessa forma. E se eu vir para esta região? Muda, né? Então muda. Eu tenho aqui o oceano, então a água vem deste lado e o ar deste lado, né? Terra continua e fogo também. Só que se eu venho para o nosso continente, por exemplo, eu tenho uma outra imagem. Quanto mais para o norte eu vou, observem aqui o fogo, quanto mais para o norte eu vou, para cima, né, para o nordeste do nosso Brasil, mais quente fica. Então, por que eu colocaria a terra lá em cima? Né? Então, se nós fôssemos basear neste pensamento, nós devemos adaptar à nossa região os pontos cardeais, tá? Então, o fogo, ele seria ao norte, o ar seria a oeste, e aí vem muito aquela história dos ventos do oeste, dos zéfiros, né? Então, o ar seria a oeste, ok? E a água a leste. E a terra, quanto mais para o sul a gente vai no Brasil, mais frio fica. Então, assim, fica muito mais, vamos dizer, muito mais adequado, né, em relação à nossa realidade perto dos elementos que nós vivemos. Tá bom, pessoal? Isso é algo muito excepcional para que a gente entenda, e eu quero agradecer muito se você ficou aqui até o final do vídeo. Abençoados sejam.
muito obrigado. Se mais uma vez você gostou deste vídeo, curte, compartilha com seus amigos para que mais possam saber sobre essa história de pontos cardeais e como eles se comportam em diferentes regiões. É muito importante nós sabermos também os elementos, né? Quer dizer, eu tenho uma doença no pescoço, será que eu posso melhorar essa doença no pescoço com o elemento? Por exemplo, eu tenho uma doença no pescoço, então eu vou utilizar o elemento terra para ajudar nessa cura, né? Então é muito interessante nós utilizarmos esses conhecimentos para que nós possamos adaptar no nosso dia a dia na magia. Então, seres de luz, se vocês gostaram, dá uma curtida, compartilha, comenta aqui nos comentários, deixem o sininho de notificação de vocês ativado para que quando a gente postar vídeo aqui, você já vai saber e vem correndo aqui para assistir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, abençoado seja e gratidão a todos. Tchau, tchau!